Beleza. Peraí. E boa noite, Pedro. Então, galera, a gente vai continuar conversando sobre as traqueófitas, né? Se vocês lembram, lá na última aula a gente conversou sobre as traqueófitas que não produzem sementes, né? Então são traqueófitas que elas produzim somente os esporos, né? E esses esporos vão cair no chão e do chão eles vão germinar, formando então o novo gametófito, né? E o gametófito vai fecundar, formando um novo esporófito, tá bom? Então é assim que acontece a reprodução dessas traqueófitas sem semente. E elas recebem esse nome de traqueófitas exatamente porque elas têm essas estruturas, né, essas células chamadas de traqueídeos que vão ser responsáveis pelo transporte da seiva bruta, né, pelo transporte do xilema. Essas coisas todas eu vou fazer uma aula com vocês, acho que a próxima, semana que vem não, que vocês tenham simulado, né, mas na outra daí, só do corpo de uma planta, né, e daí a gente vai ver todas essas estruturas, tanto de tecidos quanto de células, né, que eu venho falando aí já há algum tempo. A gente vai dar uma olhada nisso com calma, né? Por enquanto eu estou focando muito no que são os grupos e na reprodução deles, que a reprodução das plantas é uma coisa... O pessoal sempre fala que é o terror, né? Lá no colégio meus alunos falam que é o terror, o cicloaplodiplobionte, né? Até o nome é feio, né? Cicloaplodiplobionte. Mas enfim... vamos continuar nas traqueófitas com sementes. Então, eu falei para vocês lá na aula passada, né, que a gente tem os grupos das traqueófitas com sementes que produzem sementes nuas, que vão ser... O grupo das gimnospermas, né? Os pinheiros, as araucárias, as sequoias, tá bom? Sequoias são gimnospermas também. E o grupo das com flores, né? Que produzem flores, que produzem frutos. Então, tá bom? As gimnospermas, aqui assim, das sementes nuas, e das sementes com frutas, então produzem flores, as angiospermas, tá bom? A gente vê algumas características gerais, né, das traqueófitas com sementes, então são características que servem tanto para as gimnospermas quanto para as angiospermas, que são um embrião protegido por uma semente que protege o embrião, então, né, ele está envolto por uma semente de casca dura, né, esclerosada, ele assim. A gente tem um gametófito reduzido, tá bom? Então, só retomando o gametófito lá nas briófitas, né? Então, naquele primeiro grupo que nós vimos lá dos musgos, ele é aquela parte verdinha que vai produzir os gametas, né? E da fecundação desses gametas vai nascer em cima deste gametófito o esporófito, que é aquele negocinho marrom que sai para fora dos musgos de vez em quando, né? Que a gente vê por aí, tá bom? Já nas pteridófitas, a gente viu que o gametófito ele é reduzido já, ele é aquele coraçãozinho que a gente só vê lá no microscópio, lembram? Né? E a planta, de fato, a samambaia, então, a avenca, né? Ela é o esporófito, a parte que vai produzir os esporos, tá bom? São heterósporas, galera, significa que elas produzem, hétero significa diferente, né? Enquanto homo, boa noite, Nicole, enquanto homo significa igual, hétero significa diferente, né? Então as plantas que são heterósporas, elas vão produzir esporos diferentes, tá? Então até agora nós tínhamos plantas que produziam um tipo de esporo só, né? Os musgos, né? As briófitas produzem um tipo de esporo só. Capaz, não precisa pedir desculpa. E as pteridófitas também, né, as samambaias, as avencas, elas também produzem um tipo de esporo só, tá bom? Já agora nas traqueófitas com sementes, nas gimnospermas e nas angiospermas, nós vamos ter um esporo masculino que vai se chamar micrósporo, tá bom? E um esporo masculino que vai se chamar megásporo. Boa noite. Será que eu neguei? Não, acho que eu deixei entrar. Que susto, achei que tinha feito bobagem. o micrósporo, então, galera, ele vai ser produzido no microesporângio, tá bom? Então é uma parte da planta, do esporófito da planta, que irá produzir esporos masculinos, e esses esporos masculinos vão produzir o gametófito masculino. E o megásporo, ele vai ser produzido no megaesporângio, então é uma parte do esporófito da planta que produz este esporo feminino, e este esporo feminino irá produzir o gametófito feminino, tá bom? A gente não tinha essa distinção até agora, ela surge evolutivamente nas traqueófitas com sementes, tá bom? O megásporo feminino, galera, ele é imóvel, então tá aí mais uma diferença, né? Até agora a gente viu as pteridófitas e as briófitas,
que produziam esporos que eram carregados pela água ou que eram carregados pelo vento, lembram disso? Então eram esporos que eram móveis. Agora que a gente tem esporos diferenciados para o sexo masculino e para o sexo feminino, os femininos eles são imóveis, tá? São esporos que ficam parados, então eles não se mexem, tá bom? O megásporo, então, como eu falei para vocês, ele vai originar o gametófito feminino. Lembrem disso, galera. Anote, se vocês estão com papelzinho, com caderno, com alguma coisa aí, anotem agora isso, galera. O esporo de uma planta, de todas as plantas, o esporo irá formar o gametófito. Sempre, tá bom? O esporo das briófitas, lá dos musgos, ele cai no chão e ele germina e por mitose ele vai originar um gametófito, que é a parte verde, tá bom? Os esporos lá nas pteridófitas, galera, eles vão cair no chão, eles vão germinar e germinando vão formar aquele coraçãozinho que é o gametófito, tá bom? O gametófito, então, ele é formado por meio de mitose a partir de um esporo. Então, o esporo vai dar origem ao gametófito. Anotem isso, tá bom? Uma coisa importante. E outra coisa importante é o seguinte: o gametófito masculino, galera, nas plantas com sementes, o gametófito masculino nos gimnospermas e nas angiospermas. Cai mais botânica que neném? Sim! É isso que eu estava falando agora há pouco, Nicolas. Eu não me lembro se tu já estava aqui dentro. O Enem, ele, na verdade, o ano passado foi a primeira vez que o Enem cobrou botânica, né? O Enem nunca tinha cobrado uma questão de botânica, né? Então, a URGS, sim. Inclusive, a URGS mudou recentemente, né, a estrutura da quantidade de questões do vestibular deles, né? Mas a URGS sempre teve uma seção grande de questões de botânica, assim, né? Sempre com bastante abrangência. Eu vou em alguma aula tirar um momento para a gente fazer algumas questões juntos da URGS, principalmente, tá bom? E o gametófito masculino, então, galera, que é formado a partir do esporo masculino, que é o micrósporo, o nome, anotem isso, o nome do gametófito masculino nas plantas angiospermas e gimnospermas é chamado de grão de pólen, tá bom? Então, o grão de pólen, galera, o pólenzinho, aquele que a gente vê as abelhas pegando lá na bundinha delas, é o gametófito masculino, tá bom? Ele é móvel, porque se bate um vento, os esporos saem voando. Se uma abelhinha pousa ali em cima, os esporos grudam, né? Os micrósporos grudam no corpo da abelha. Então, eles são móveis, tá? Como os esporos das outras plantas, lá das briófitas, das pteridófitas, também são móveis. O megásporo, galera, o megásporo, sim, que ele é imóvel. Ele não vai se mexer, tá bom? Vai ser a oosfera. Ela vai ficar parada na planta e esperando o gametófito masculino, tá bom? Chegar. E daí da fecundação, né, dos gametas masculinos com os gametas femininos, vai se originar um embrião protegido por uma semente. Bob Esponja aqui porque é muita coisa, né? É muita coisa pra cabeça, eu sei disso. Vamos lá, galera. As gimnospermas, então, agora. São plantas que apresentam sementes nuas. Sor, o que significa semente nua? O que é uma semente nua, galera? Isso aqui, você já deve ter comido uma semente nua, né, pessoal? O pinhão, ele é uma semente, tá bom? Só que ele é uma semente que não é protegida por uma fruta, tá bom? Ela não tem uma fruta ao redor. Até porque as frutas, a gente vai ver ali logo mais, elas se originam das flores, né? E as gimnospermas são plantas que não têm flores, tá bom? Então elas formam sementes nuas, beleza? Sementes sem uma proteção de fruta. O que mais? Elas não formam flores, como eu falei para vocês, então elas não vão formar flores. Isso é uma característica exclusiva das angiospermas. As gimnospermas, elas crescem em diâmetro, galera, tá bom? A gente vai falar sobre isso quando a gente falar na estrutura do corpo das plantas e um pouquinho da anatomia lá na próxima aula. Mas as plantas até agora, então as briófitas e as pteridófitas, elas cresciam somente em altura, tá bom? As briófitas até, inclusive, elas cresciam muito pouco em altura, né? A maioria das briófitas, as hepatofitas que a gente falou lá, então, elas cresciam só prostradas ao substrato, elas não se elevam, né? As briófitas que começam a se elevar são, por exemplo... as atraqueófitas que começam a se elevar são exatamente as briófitas, os musgos, né? Que eles têm aquele gametófito, aquele esporófito que se eleva, tá bom? Então a gente começa a ter um crescimento para cima. As samambaias, né, galera, elas têm traqueídeos. Os traqueídeos são estruturas duras, tá bom? São células duras, células mortas, enrijecidas,
que vão permitir, elas têm lignina, né? Eu falei para vocês, na estrutura da sua parede celular, então elas são estruturas duras que vão permitir que a planta se erga, né? Inclusive eu falei para vocês daquela planta chamada de xaxim, que é uma árvore, né? Uma pteridófita, então, que forma uma árvore. Então ela cresce em altura. Mas ela não cresce muito em diâmetro, tá bom? Ela não fica assim grande no diâmetro. Esse crescimento em diâmetro nas plantas é algo chamado de crescimento secundário, que vai se dar pelo surgimento de novos tipos celulares, que nós vamos conversar na próxima aula. Então, por enquanto, não esquentem com isso. Só já tenho na cabeça que as gimnospermas e as angiospermas também são plantas que apresentam crescimento secundário. Então, o tronco delas não cresce só para cima, ele cresce também em diâmetro, tá bom? As plantas, elas ficam largas. Ó, trago para vocês uma foto de uma sequoia, tá bom, galera? As sequoias são gimnospermas que podem viver... A mais velha tem estimado aí uns 3.000 anos de idade, né, galera? Que eu acho que é bastante idade, tá bom? Se vocês pensarem, Jesus Cristo não tinha nascido, né? Quando essa planta já estava aí na Terra. Então, são seres vivos muito, muito velhos, né, pessoal? E com um crescimento em diâmetro que vocês podem ver aqui gigantesco. Né, uma coisa que vocês não vão ver numa briófita, vocês não vão ver numa pteridófita, porque elas não apresentam os tipos celulares para ter este crescimento secundário. São divididas em 4 grupos, principalmente as gimnospermas, tá bom? Dos quais o último que eu vou mostrar para vocês é o mais importante. Esse grupo, esses nomes aqui assim, galera, vocês não precisam saber deles, tá? É só por curiosidade para vocês saberem que existem mais do que um grupo, tá bom? O último grupo talvez seja o único com um nome importante para vocês gravarem. Cicadofita, galera, vão ser essas plantas aqui assim, que nós chamamos de cicas, tá bom? Essa espécie aqui assim, muito utilizada no paisagismo, se chama Cicas revoluta, tá bom? A Cicas revoluta, ela tem, inclusive, vocês já devem ter visto um negócio lá no meio, né? Ela tem tipo uma bola no meio, assim, com umas coisas amarelas e uns... Enfim, que é a estrutura de cone dela, tá bom? Como se fosse a estrutura de cone. A gente tem o grupo das gincofitas, tá bom, galera? Ao qual pertence essa planta. Essa planta nós conhecemos ela somente por um gênero, somente por uma espécie. Então essa aqui é a única espécie que existe viva ainda hoje em dia, tá bom? Se chama ginkgo biloba. É uma planta japonesa, chinesa, não me lembro agora, do leste asiático, né? Vamos falar assim que daí não tem erro, tá bom? Do leste asiático e que é a única, falei pra vocês, né? A única da espécie, a única espécie do gênero. Então, o único ginkgo que existe hoje em dia é esse ginkgo biloba. Ah, mordi minha língua. E isso, acho que era isso que eu tinha pra falar do ginkgo pra vocês, tá? Gnetofita, galera, esse grupo aqui assim é um grupo de gimnospermas que vive em desertos, né? Então olha só, é uma coisa muito, muito estranha, muito diferente, tá bom? Não vai aparecer para vocês em nenhuma questão, nenhuma dessas 3 aqui assim, tá? O que pode aparecer para vocês é a coniferofita. Essas plantas, galera, nós chamamos popularmente de coníferas, tá bom? As coníferas são os vários pinheiros, né? O pinheiro... o pinus, né, que é uma espécie invasora que nós trouxemos aqui para o Brasil para construção, né, para a gente fazer móveis. Então vocês estão indo ali para a praia, vocês estão indo ali para, sei lá, o caminho de Pinhal, de Cidreira, por exemplo, a gente tem aquelas plantações a perder de vista, né, de pinos, né, galera? O pinus é uma planta invasora, uma planta bastante preocupante. Ele vai derrubando as suas folhinhas e essas folhas, galera, que são uns espinhozinhos, elas produzem, a gente tinha falado sobre amensalismo, lembram disso? Elas produzem substâncias tóxicas no solo que não permitem que outras plantas cresçam ao redor. Então, quando vocês estão indo lá para a praia e vocês passam por essas plantações gigantescas de pinos, vocês podem olhar lá embaixo que o chão é todo marrom, não tem nem grama crescendo, né? Por quê? Porque eles matam, né? Esses pinheiros, eles matam as outras plantas, exatamente para não ter concorrência. E galera, se tem um filhotinho de pinheiro nascendo e vocês pensam, vou lá ajudar a natureza, vou tirar essa espécie invasora, e vocês arrancam fora, como ela é uma espécie invasora, ela tem características de invasora, galera, ela tem uma reprodução muito fácil de cada pedacinho da raiz que ficar lá embaixo no chão, quando vocês puxarem vai nascer uma árvore nova, né? Então ela é muito invasora e muito difícil de lidar com essa planta, tá bom? Mas então as coníferas, né, galera, vão ser os pinheiros, vão ser as araucárias, são coníferas, tá bom? E eu falo mais ali pra frente, não vou falar agora, tá bom? São essas as coníferas. O que a gente tem de interessante? Uma pequena revisão, então, do que a gente tinha conversado lá na última aula, tá bom, galera?
O esporófito, tá bom? Então a estrutura da planta que vai produzir esporos, tá bom? Ele contém os esporângios. Os esporângios são partes do esporófito que irão produzir esporos, tá bom? Os esporos, galera, eles são formados por meiose, tá? Então, o esporófito, ele é diploide, o esporângio é diploide e as células formadoras de esporos no esporângio vão sofrer meiose, formando esporos haploides. Os esporos, galera, por mitose, irão formar os gametófitos. Lembra que eu falei para vocês anotarem isso? Esporos formam gametófitos, esporos formam gametófitos, beleza? Os gametófitos, galera, eles têm na sua estrutura uma parte chamada de gametângio, tá bom? Esse gametângio produz os gametas por mitose, beleza? Até aqui tranquilo. E os gametas, galera, por fecundação, gameta masculino com gameta feminino, vão originar um novo esporófito. Então vem um gameta N haploide com outro gameta N haploide, os dois se juntam formando um núcleo diploide. Por isso que o esporófito ele é diploide. Tá bom? Nas gimnospermas, galera, o esporófito é toda essa estrutura que vocês estão vendo aqui assim, tá bom? A planta inteira é o esporófito, tá bom? Senhor, mas o que é então o gametófito nas gimnospermas? Lembra que eu falei para vocês anotarem? Quem foi que anotou aí? Quer me mandar no chat? Qual é que é o gametófito das gimnospermas? O gametófito, galera, nas gimnospermas e nas angiospermas se chama grão de pólen. Pelo menos o gametófito masculino se chama grão de pólen, tá bom? Então, tudo isso aqui assim que vocês estão enxergando é o esporófito das gimnospermas, tá bom? O esporófito, galera, ele contém esporângios. Onde estão os esporângios na gimnosperma, né? Então, nesse esporófito aqui que eu estou marcando para vocês de vermelho, onde é que estão as estruturas que contêm a parte da planta que irá produzir esporos, ou seja, os esporângios. Bom, essas plantas, galera, elas começam a ter órgãos sexuais, tá bom? Os órgãos sexuais nas gimnospermas, em especial nas coníferas, porque nós estamos falando das coníferas como nosso modelo, tá bom? Vai ser o que vai ser cobrado de vocês, vai ser as coníferas. Elas apresentam essas estruturas chamadas de cones, tá bom? Os cones, galera, também recebe o nome de estróbilo, tá? Estróbilo é para gimnosperma no geral e cones é o nome do estróbilo das coníferas, tá bom? Então os dois termos podem ser utilizados. Não como sinônimos, mas como eu falei para vocês, numa prova só vai ser cobrado conífera, tá bom? Então cones vai ser o termo que vai aparecer para vocês. E nós temos uma diferenciação, galera. Isso aqui assim, olha, são as pinhas, os cones femininos. Isso aqui assim são as pinhas, os cones masculinos. Lembra que a gente falou que nós temos um mega esporângio e um micro esporângio? Nós temos duas estruturas diferentes que irão produzir esporos masculinos e esporos femininos, tá bom? Os esporos femininos são produzidos nos cones femininos, que são esses aqui, e os esporos masculinos são produzidos nos cones masculinos, que são esses aqui. A minha janela, que assim, ela dá de frente para uma araucária linda, maravilhosa, tá bom? Ela é macho, ela tá agora produzindo esses conezinhos aqui, assim, a gente vê eles bem direitinho. E lá pra frente tem uma araucária fêmea, tá bom? Que produz aquelas pinhas enormes, né, da araucária fêmea, que são os estróbilos, são os cones femininos, tá? O que mais, galera? O mega esporângio, esse aqui então, falei pra vocês, e o micro esporângio vai estar aqui dentro desses cones aqui masculinos, tá bom? E o mega esporângio, né, aqueles cones gigantescos, né, que formam o pinhão. Vamos seguir então. Vamos lá, que é bastante coisa. O que acontece, galera? O microesporângio, ele irá produzir micrósporos, ele irá produzir os esporos masculinos, tá bom? E os esporos masculinos, galera, lembram o que é que um esporo forma? Eu falei para vocês mais de uma vez já para vocês anotarem aí. Os esporos, eles irão formar gametófitos. E qual é o gametófito masculino das angiospermas e das gimnospermas? É o grão de pólen. Então, aqui dentro dessa pinha masculina tem os microsporângios. Os microsporângios irão formar micrósporos, tá bom? Por meiose. E estes micrósporos, galera, ainda aqui dentro desta pinhazinha aqui, irão por mitose formar os gametófitos, que são os grãos de pólen. Tudo isso acontece aqui dentro, tá bom? Tá aí o gametófito, o grãozinho de pólen, tá bom?
E os megásporos, galera, que são os esporos femininos, então, vão ser formados no megaesporanjo, que está aqui dentro da pinha feminina, tá bom? E os megásporos, galera, lembram? Eles são esporos, esporos formam gametófitos, eles vão formar o gametófito feminino, tá bom? Eles irão, por mitose, dar origem ao gametófito feminino. Tudo isso também aqui, ó, galera, acontece dentro da pinha, tá bom? Qual é que é a diferença dos dois? Eu já tinha falado para vocês lá antes, mas a gente repete 500 mil vezes, quantas mais precisar, porque eu sei que isso aqui é muito complexo, tá bom? Até eu acho complexo, até eu me perco. O que eu falei para vocês que é importante a gente notar, galera, o gametófito feminino, ele é imóvel. Então aqui assim nós temos uma oosfera formada lá dentro do megaesporanjo, tá bom? Tendo origem no megásporo, ele fica parado aqui assim. Tá? Ele não vai se mover, ele vai ficar nas escamas da pinha, tá bom? Já viram que a pinha tem escamas, né? A gente vai tirando aqueles pedacinhos da pinha. Lá dentro vai estar o gametófito feminino, que é imóvel. Já o grão de pólen, galera, não. O grão de pólen, o gametófito masculino, ele precisa sair voando, então ele vai ser carregado pelo vento. A polinização das gimnospermas se dá por vento, tá bom? É uma polinização anemófila, ou seja, é ligada ao vento. Eles vão sair voando pelo vento e vão encontrar com o gametófito feminino, né, de um outro pinheiro, de uma outra conífera que esteja ali próximo. Aí o que vai acontecer, galera? Quando este gametófito masculino, quando esse grão de pólen encostar na estrutura que contém o gametófito feminino, galera, o gametófito masculino irá liberar os gametas masculinos, que são os espermatozoides, e eles vão formar um tubo por dentro dessa parte onde está o gametófito feminino, tá bom? Até chegar ao óvulo, né? Até chegar à oosfera, e vão fazer a fecundação e vão dar origem, então, à semente do pinhão, né? O embrião, então, ele é protegido por uma semente. A semente a gente vai chamar de pinhão nas coníferas, e ele vai cair no chão e vai germinar formando um novo esporófito, tá bom? Complicado, né, gente? Podem mandar assim, podem dizer assim, meu Deus do céu, meu Deus do céu. É complicado. Eu particularmente acho muito complicado, tá bom? Mas não tanto, não é impossível, assim. Eu trouxe esse modelinho esquemático, galera, principalmente para vocês darem uma olhada depois, sem mim, tá? Mas é que assim vocês podem ver os estróbilos masculinos, os estróbilos femininos, tá bom? Vocês podem ver os micrósporos aqui assim e os megásporos aqui assim. Vocês podem ver a fecundação ocorrendo, tá? O que é interessante, galera, essa fecundação ela não é mais agora determinada por água, né? Antes os gametas, eles precisavam nadar lá nas briófitas, lá nas pteridófitas, eles precisavam nadar para se encontrar. Então era dependente de água, por isso que são plantas com gametófitos pequenos que ficam próximos do solo em locais úmidos, tá bom? Agora as gimnospermas e as angiospermas também, nós vamos ver, elas já não dependem de água para que essa fecundação ocorra. Por quê? Porque o micrósporo, galera, ele vai estar com os grãos de pólen. Os grãos de pólen protegem os gametas masculinos e eles vão voar pelo vento e vão encontrar o gametófito feminino, tá bom? Então esse encontro ele vai acontecer independente da água, tá? Então uma reprodução aí, ela não é totalmente, nenhum tipo de vida é independente de água, né, galera? Mas é que assim nós podemos dizer que a reprodução ela é independente da água, tá bom? Ela se torna não dependente de água, tá bom? As angiospermas, galera, agora indo para outro grupo, as angiospermas são as plantas que produzem flores, tá bom? Olha que bonitinho, tá? Elas apresentam dupla fertilização, galera. E é dessa dupla fertilização vai resultar um endosperma triploide. O que isso significa, senhor? Vamos dar uma olhada no que isso significa, galera, juntos. Inicialmente, tudo isso aqui assim que vocês estão vendo nessa angiosperma, galera, isso tudo aqui é o esporófito, tá bom? Então, assim como a gente viu lá nas gimnospermas, que todo aquele corpo das araucárias, todo aquele corpo dos pinheiros é o esporófito, da mesma forma,
todo o corpo que a gente vê numa planta é o esporófito da planta. Todo o corpo que a gente vê numa angiosperma é o esporófito da angiosperma, tá bom? É a parte que vai conter esporângios que vão produzir os esporos, tá? Onde é que estão essas estruturas agora, tá bom? Vamos dar uma olhada com calma. A gente tem também órgãos sexuais, órgãos reprodutivos nas plantas angiospermas, tá bom? Que vão ser as flores, tá, galera? As flores são uma característica que surge nas angiospermas e que são órgãos sexuais, realmente. Quando vocês forem agora dar alguma flor para algum parceiro, alguma parceira de vocês, mantenham em mente que vocês estão dando órgãos sexuais para a pessoa, tá bom? Que vocês são obscenos, mesmo não querendo. Gente, o que eu quero ver com vocês? A parte masculina, galera, das flores, ela é composta por anteras, que são essas partezinhas que vocês estão vendo aqui assim, e por filamento. O filamento é essa parte que eleva a antera até lá em cima, tá bom? Enquanto a parte feminina, galera, ela é formada por estigma, que é essa ponta aqui em cima que vai receber o grão de pólen. Estilete, que é este canal que liga o estigma até essa parte mais globosa aqui de baixo. O ovário, que é essa parte globosa aqui de baixo, tá bom? E nós vamos chamar as estruturas masculinas da flor conjuntamente de estames e as estruturas femininas da flor conjuntamente de pistilo, tá bom? Gente, aqui tem uma questão de terminologia que é bastante chatinha, então eu vou explicar ela para vocês bem devagarinho, tá bom? As partes femininas das plantas, galera, elas são formadas por um ovário, um estilete e um estigma. Essas três partes juntas, elas são chamadas de carpelo, tá bom? A questão é que, galera, um carpelo sozinho, existem plantas que vão ter um carpelo somente sozinho, a gente vai chamar o carpelo de pistilo, tá bom? Porém, algumas plantas, galera, elas vão ter vários carpelos juntos. Então, elas vão ter vários ovários, vários estiletes, vários estigmas, todos eles juntinhos, tá bom? Então, a gente vai chamar essa estrutura também de pistilo, porém formada por vários carpelos, tá? Então, é uma diferenciação. Pistilo e carpelo não são dois termos sinônimos, tá bom? Numa planta que tem somente um carpelo, o pistilo e o carpelo são a mesma coisa. Numa planta que tem vários carpelos, o pistilo vai ser o conjunto desses carpelos, todos juntos. Beleza? Galera, vamos dar uma olhada de pertinho o que acontece aqui então, tá bom? O microesporângio, tá bom? Então, a estrutura que vai produzir os esporos masculinos vai estar lá nos estames, tá bom? As anteras, galera, que são essa ponta aqui assim, eu coloquei que elas são, mas na verdade, se a gente fosse ser bem correto, é lá dentro dela que estão os microesporângios. Ela não é o microesporângio de fato, tá bom? Mas aqui assim é onde está o microesporângio, nas anteras é onde está o microesporângio. Essa estrutura inteira, então, ela faz parte do esporófito, então ela é diploide, tá bom? Ela tem 2N, beleza? Lá dentro, galera, dos microesporângios, nós vamos ter uma célula também diploide. Essa célula, galera, ela vai sofrer meiose, formando os nossos micrósporos, tá bom? Os micrósporos agora, eles são haploides, né? Por quê? Porque eles se formaram por meiose, então o material genético deles foi cortado no meio, tá bom? Esses micrósporos, galera, vamos dar uma olhadinha neles mais de perto aqui assim. Esses micrósporos, galera, por mitose, eles irão originar os gametófitos masculinos. Lembra que a gente conversou lá que um esporo forma gametófito? Pois bem, aqui dentro das anteras, então, dentro dos microesporângios, os esporos, os micrósporos, irão formar o gametófito masculino, e o gametófito masculino é o grão de pólen, né? Nós tínhamos falado disso. Beleza? Esse grão de pólen, galera, ele tem duas células principais, tá? Que são células importantes para a gente ver. Uma célula é a célula germinativa, ou seja, a célula que vai originar os espermatozoides. E a outra célula, galera, é uma célula que vai originar um tubo, tá bom? Um tubo que a gente vai falar sobre ele logo mais aqui para frente. Agora, vendo a parte feminina, galera, ela também faz parte do esporófito, tá? Então, ela também é diploide. E essa estrutura lá embaixo que vocês estão vendo, ela se chama ovário, tá bom? Esse ovário, galera, ele é formado pelo carpelo.
O carpelo, então, que eu tinha falado lá para vocês, ele é uma folha modificada que irá conter os esporângios femininos, tá bom? Isso aqui é o ovário, essa estrutura que vai proteger os esporângios. Ali dentro, galera, nós vamos ter os óvulos, tá? E vamos dar uma espiada dentro do óvulo. Dentro dos óvulos das plantas, das angiospermas, nós vamos ter uma célula também diploide, porque a estrutura toda é diploide, e esta célula diploide, galera, ela vai sofrer meiose, dando origem, então, a 4 megásporos, tá bom? 4 esporos haploides, tá bom? Lembre-se que os esporos sempre se formam por meiose, sempre vão ser haploides. O que acontece aqui, galera? Uma coisa bastante interessante. Vocês vão dizer, pra quê? Pra quê, né? Pra quê? 3 desses megásporos, eles vão ser consumidos, eles vão desaparecer, tá bom? Eles são desimportantes para nós. Vai sobrar somente um megásporo, tá bom? Este um megásporo, galera, olha só que legal. Ele vai sofrer 3 mitoses, ou seja, uma mitose, 2 mitoses, 3 mitoses, tá bom? Então ele vai formar 8 células lá dentro por mitose. Porém, galera, vocês se lembram o que é a citocinese? Quando uma célula ela se duplica, ela duplica tudo que ela tem dentro dela e por citocinese ela se separa em 2 células. Tá bom? O que acontece aqui dentro dos óvulos com os megásporos, galera, é que nós temos somente 7 citocineses. Nós temos 8 células e somente 7 citocineses. O que isso significa, pessoal? Significa que uma célula, durante a mitose, ela duplica tudo que ela tem dentro dela, inclusive seu material genético, tá bom? Porém, ela não sofre a citocinese, elas não se separam, fica uma célula que contém 2 núcleos, tá bom? Então ela não é uma célula 2N, porque ela não tem o material genético duplicado no seu núcleo, porém é uma célula que tem 2 núcleos N, então a gente vai chamar ela de N mais N, tá bom? Ela não é uma célula diploide, ela é uma célula 2N, tá bom? Aí, pessoal, o que vai acontecer? Aqueles outras células que se formaram, que são chamadas de sinérgides, tá? Também vão ser desimportantes para nós, tá? A gente não vai dar bola para elas agora. Elas também vão ser desintegradas, também vão ser consumidas no processo. Vai nos sobrar, galera, somente 2 células de megásporos, tá bom? Um deles N e a outra célula N mais N, tá bom? O que acontece, galera? O que acontece? Essa célula N aqui assim... eu deixei escrito esse negócio que eu não queria. Essa célula N aqui assim, galera, vai sofrer mitose formando... Lembra o que é que um megásporo forma? O que é que um esporo forma? O esporo sempre forma por mitose o gametófito, né? Então, essa célula aqui assim, N, lá no ovário da planta, ela vai produzir a oosfera, tá bom? Que é o gametófito, que é o gameta feminino, tá bom? O que vai acontecer, galera? O grão de pólen vai chegar lá em cima na flor e ao chegar lá em cima, no ponto de recepção do pólen, aquelas 2 células... gente, olha o horário. Bem rapidinho, tá? Aquelas 2 células vão fazer o seguinte, gente. Uma delas vai fazer um tubo, tá bom? Que vai conectar a parte da planta onde o esporo tá com o gametófito feminino. E a outra célula vai produzir os espermatozoides, que vão descer por esse tubo, independente de água, ocorrer a fecundação e vai formar a semente protegida por um fruto. Botei esse esquema para vocês olharem também em casa sem mim, depois com calma, tá bom? E era isso, desculpem eu ter passado 55 segundos da aula e muito obrigado pela participação de todos. E